Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. O convidado de hoje é doutor e mestre em Direito Penal, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e professor de Medicina Legal e Direito Penal. Ele foi convidado pela Polícia Civil do Estado de Alagoas para ministrar um curso sobre investigação de homicídios para o aperfeiçoamento dos policiais do Estado de Alagoas. Ele é o Dr. Wilson Palermo, que vai conversar com a gente hoje. Dr. Wilson Palermo, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigado por conversar com a gente. Prazer enorme, Dani, poder estar aqui falando para vocês e vamos bater o nosso papo. Vai ser uma honra. Que legal. Dr. Wilson, o senhor é delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro que padece sob o domínio do tráfico e da milícia, né? Como é atuar como um profissional de polícia numa cidade como o Rio de Janeiro? Hoje em dia nós enfrentamos um grande problema, que é exatamente esse da criminalidade organizada. Mas nós procuramos buscar também o aperfeiçoamento com outras instituições, até mesmo fora do país, e também aprimorar as técnicas no nosso próprio estado. Eu acho muito importante porque, além de termos que fazer uma investigação sobre os crimes que acontecem, das mais diversas naturezas, nós ainda temos que nos preocupar ali com relação à questão social, de como melhorar aquela comunidade, de como melhorar aquele contexto social em que aquela criminalidade está inserida, para que isso diminua, obviamente, e os índices caiam e, consequentemente, a gente tem até no futuro uma melhora na questão do desenvolvimento humano para aquela localidade. Entendi, deve ser uma tarefa árdua, né? É matar um leão por dia. Sim. Né? Questão que a gente se preocupa muito também, porque além de termos que fazer uma investigação célere, rápida, efetiva, a gente ainda precisa cuidar da nossa própria segurança. A gente precisa retornar para os nossos familiares. Claro. Então, as pessoas precisam entender que o policial também é uma pessoa amiga da sociedade. Ela está ali combatendo a criminalidade em prol desse benefício maior, que é o do contexto social. Com certeza. E o senhor veio aqui ministrar um curso sobre investigação de homicídios, né, para o aperfeiçoamento dos policiais. No que consiste isso? De que forma isso pode contribuir para a segurança pública do Estado? A partir de 2015, lá no Rio de Janeiro, nós tivemos uma implementação de um setor de estudos específico. E esse setor de estudos lá implementou uma série de protocolos baseados até em atuação internacional, que fizeram com que a gente aprimorasse ainda mais a investigação para aquela localidade. Para você ter uma ideia, Dani, nesses 9 anos e meio que eu estou como delegado de polícia, eu já investiguei cerca de 1.300 ocorrências de homicídio, de crimes gerais dolosos, como a gente diz, né? Homicídios, abortos, enfim, essas questões desses crimes mais específicos, que são da própria competência do Tribunal do Júri. Então a gente tem que se preparar para entender a necessidade desse tribunal, para entender o que a gente vai ofertar para esse tribunal, para que a sociedade, já que são jurados do povo, possam compreender o trabalho da polícia, ou seja, possam entender mesmo as questões mais complexas, questões de perícias de DNA, perícias nos cadáveres, como é que isso é feito, para que eles possam julgar da melhor forma possível. Sim, sim. E com base nessa instalação, nesse aprimoramento desses protocolos, nós montamos um caderno de procedimentos. E esses procedimentos estão sendo também, estamos fazendo esse intercâmbio com a Polícia Civil de Alagoas, para que vocês também possam ter um pouco desse conhecimento e a gente também aprender com vocês. E eu parabenizo aqui o Estado de Alagoas, porque dentro desses 8 anos, praticamente, desde que criamos esses protocolos, o primeiro estado da federação que nos chama para poder fazer esse intercâmbio com cursos é o Estado de Alagoas. Olha que bacana. Então vocês estão sendo pioneiros, a gente até agradece esse privilégio de poder estar aqui nesse estado maravilhoso, podendo fazer esse intercâmbio, conhecendo os policiais daqui, a realidade daqui, vendo que realmente são realidades distintas, mas a gente tem essa oportunidade de fazer esse intercâmbio humano, profissional, educacional. Isso está sendo muito enriquecedor para mim,
enquanto policial e também para as duas instituições. Para você capacitar os policiais, né? Dentro da sua experiência, desses quase 10 anos que você tem aí atuando na Polícia Civil, poder trazer um pouco dessa experiência. Exatamente. Porque, infelizmente, lá no Rio, nós somos cariocas e nós sabemos a dificuldade que é, né? Que é uma ferida aberta na nossa sociedade, que é o tráfico de drogas e a milícia. Infelizmente. E né? hoje em dia, Dani, a gente está vivendo um momento complicado porque algumas facções criminosas do Rio de Janeiro estão se enfraquecendo. Então elas estão buscando auxílio com a milícia, formando o que está se chamando de narcomilícia. Ou seja, aquelas duas atividades desagradáveis de criminalidade estão se unindo, estão se aperfeiçoando. Então a gente também precisa se aperfeiçoar ainda mais para combatê-las. Claro. Saber como elas atuam, entender qual é o tipo de fenômeno criminal que acontece ali, para a gente poder se antecipar, para a gente poder aprimorar nossos métodos e ofertar uma resposta mais efetiva para a sociedade. É um trabalho de inteligência. Sempre. Hoje em dia a gente está buscando muito essa questão da inteligência, trabalhar com informação, sermos precisos na atuação, para minimizar qualquer tipo de efeito desagradável para a sociedade. Com estratégia, né? Exatamente. Tentar mitigar o máximo para que a sociedade sofra o mínimo possível. Exatamente. Nesse combate, né? Esse é o nosso propósito, com certeza. Você estava falando de realidades distintas e eu não sei se o senhor já tomou conhecimento, mas a ONG mexicana, Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, divulgou agora em fevereiro um ranking das 50 cidades mais violentas do mundo. As mexicanas lideram esse ranking, né? Porém, dessas 50 cidades, 10 são brasileiras e 9 são nordestinas. Maceió ocupa a 36ª posição nesse ranking, das 50 cidades mais violentas do mundo, né? Como o Nordeste é uma das regiões mais pobres do país, logo, a pobreza está intimamente ligada com a violência, né? Esse é um entendimento que eu tenho. O senhor acredita que o desenvolvimento econômico de mãos dadas com a educação é a única saída para o combate à violência, especificamente? Eu acredito sim, eu acredito fielmente, porque a gente trabalha com bases, né? O crime acontece quando já houve um rompimento de um freio por parte daquele indivíduo, né? O seu freio moral, o seu freio educacional, que lhe limita no atuar. Então vamos supor, uma pessoa que não está com uma base sólida, que ela está inserida num meio criminoso, num meio em que há uma possibilidade, uma propensão maior, consequentemente, invariavelmente, a gente acaba tendo um índice aumentado da criminalidade. Se a gente atua com educação, se a gente atua com o enfrentamento das dificuldades sociais através de uma atuação estatal mais efetiva, desde o saneamento básico, Dani, desde condições mínimas de subsistência para aquela população, não vai haver qualquer desculpa para a criminalidade. A gente entende que o crime é algo que excede completamente essa nossa obrigatoriedade de coexistir pacificamente como cidadãos. Então, entendendo que a gente tem um propósito enquanto autoridades públicas, enquanto polícia, enquanto autoridades dos mais diversos ramos da administração pública, todos eles têm que estar unidos nesse propósito, de fornecer o mínimo de condições dignas para a população se subsistir. Proteção do Estado é um dever do Estado, mas não somente a repressão. Repressão à criminalidade é a última coisa. É quando tudo já deu errado antes. Não adianta a gente fazer a repressão à criminalidade se a gente não tem o Estado atuando efetivamente nas necessidades básicas desse cidadão. E se você não educa? Se não há uma educação, se os professores não são valorizados, se você não tem água, esgoto na sua porta, você acaba estando numa situação em que o seu próprio organismo fica, de certa forma, vulnerável. O seu psicológico fica vulnerável, de certa forma. Então, consequentemente, a gente tem que lutar. Porque em muitas situações, os grandes criminosos, que a gente percebe na criminalidade do Rio, é que os criminosos se aproveitavam, né? E como ocorreu esse avanço da criminalidade no Rio?
Por conta das questões das comunidades, os criminosos acabavam sendo pessoas que ajudavam com cestas básicas, Isso. com remédios. Então, na década de 80 e na década de 90, no estado do Rio de Janeiro, As comunidades, comunidades, né, e os criminosos se organizaram, por isso organizações criminosas, né, e acabavam sendo vistos como uma alternativa ao Estado pela própria população. Era ali que ele conseguia ter necessidades básicas de remédio, de um dinheiro para o parente ser tratado. de um gás. De um gás, porque não temos estrutura para tratar a população com relação à saúde. Então, assim, como fica isso? Como ficam essas questões? Eles fizeram o dever do Estado, Exatamente. ocuparam o lugar do Estado e na cabeça das pessoas eles eram os caras bons. Exatamente. E o Estado que era mau. Exatamente. Então, o crime passou a ser tolerado por essas pessoas porque elas estavam extraindo dali um benefício, entre aspas, por uma questão de sobrevivência, Exatamente. onde o Estado deixou de cumprir o seu dever. Então você vê como é realmente um serviço de inteligência, é um trabalho de inteligência que vocês fazem, porque essa percepção tem que ser muito maior do que simplesmente você chegar lá e combater, você simplesmente prender, você simplesmente trocar tiro com o policial. Isso é raso, como você falou, é a última, né, a última etapa. Tudo já deu errado, é a última etapa de um processo. Mas você precisa entender como que nasceu aquilo, para onde está caminhando. Isso, a gente está falando década de 70, 80, para a gente Quantos entender. anos tem isso? 40, 50 anos, né? E que infelizmente só evolui, né? E nesse índice ainda o que eu acho interessante é que nem o Rio nem o São Paulo aparecem nesse índice das 50 cidades mais violentas, porque esse índice calculado, o homicídio por habitante. Então, por mais que a gente tenha essa percepção de que Rio e São Paulo são mais violentos do que o Nordeste, a gente precisa fazer esse cálculo de homicídio por habitante. Com certeza. Nós reparamos, e eu reparo isso mesmo, né? Porque muita gente critica a mídia por números, talvez, falando, não, isso não é verdade, etc. Mas o que eu vejo no meu trabalho hoje em dia é que os números estão caindo no Rio de Janeiro, né? E o que o pessoal de Alagoas tem passado é que também está melhorando isso aí. Os índices de resolução estão avançando e eles querem se aprimorar ainda mais, para melhorar ainda mais. A questão do índice de homicídios afeta diretamente o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Claro. Então, precisamos entender que a investigação de homicídios ela precisa ser trabalhada de forma até destacada das outras modalidades criminosas. Lá no Rio de Janeiro eu vivo, então, uma redução. Nós vivemos aí os melhores índices da série histórica de 20, 30 anos, desde quando começaram a ser aferidos esses números. E eu percebo isso na prática, ou seja, não são dados falseados, são verdadeiros. Eu percebo que o que eu fazia de determinada quantidade de homicídios por dia, de investigação de homicídios, se caiu 30%, eu percebo essa redução de 30% porque eu faço menos homicídios, né? Investigação de menos homicídios por dia. Claro. E isso tem sido, então, uma prioridade dos governos. Eu acredito que isso tenha sido uma prioridade das polícias, porque ao se trabalhar a investigação do homicídio, porque ali a gente não tem a vítima ajudando a gente. Claro. Então a gente precisa ser técnico, a gente precisa trabalhar com perícias técnicas, com informações. Por isso que também veio um perito criminal, vieram pessoas ali de todos os ramos da investigação específica para homicídios, para poder tratar aqui desse curso de aperfeiçoamento aqui em Alagoas. Nossa, que legal. É muito importante saber que o Estado teve essa iniciativa, Com certeza, né, de capacitar seus policiais. O senhor foi um dos delegados responsáveis pelo caso Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro, para quem não sabe, o caso de uma deputada federal que mandou executar o marido, e de um homem que mandou executar a ex-mulher e 2 crianças, entre elas o próprio filho, né? Apesar de toda a sua experiência e estudo nessas áreas, esses crimes ainda te chocam como pessoa? Com certeza não tem como não se chocar, não se abalar com esse tipo de situação. A grande questão que a gente
tem a obrigação, enquanto profissionais de segurança pública, de tentar separar ao máximo a questão pessoal da questão emocional do trabalho, né? Nós não podemos ficar abalados ao ponto de imobilização, de não aplicação de uma técnica específica, de não atuação quando é o seu dever legal de agir naquela situação, de investigar, de fazer o seu melhor. Nós contamos também com, se estamos em plantões de 24 horas, nós temos que contar com o nosso próprio cansaço também. Lógico. Lá no Rio de Janeiro, eu acredito que aqui em Alagoas também, a maior parte dos homicídios aconteça na parte da noite e madrugada. Então, assim, pela questão da nossa biologia, né, do nosso relógio biológico, a gente também ainda fica, de certa forma, humanamente debilitado. Claro. E tem que lutar com isso, tem que saber lidar com isso. A população espera o melhor de nós. É isso que eu frisei bastante aqui durante o curso. Nós precisamos dar o máximo, porque a população, ela acredita que nós somos os gabaritados, os que tem ali a competência, ali a atribuição para poder tratar desses assuntos. E a gente precisa dessa resposta. Lógico, a polícia chegou, ela tem que tranquilizar. Tem que tranquilizar. Né? Essa é uma grande premissa da polícia, né? E a mente desses criminosos, ela funciona diferente da mente dos criminosos que estão lá na comunidade, no morro, com um fuzil na mão. Como é que é lidar com esse tipo de criminoso? Quando a gente percebe que pessoas comuns do povo, vamos dizer assim, né? Pessoas comuns do povo, não aquelas dedicadas especificamente à criminalidade, elas também perderam, de certa forma, o seu freio moral para iniciar a prática de um crime. Costumo dizer que o homicídio é um dos crimes que tem uma penetração pela sociedade muito grande, porque de uma discussão de trânsito pode surgir um homicídio. De uma conversa mal entendida pode surgir um homicídio. Isso. De uma dívida de tráfico de drogas pode surgir um homicídio. Então ele está interpenetrado pelos mais diversos ramos. Porém a gente separa, a gente sabe até pelo próprio jeito de operar, o jeito de atuar, que o criminoso habitual, né, realmente aquele que está dedicado, o homicida tradicional, ele pratica já com uma certa frieza muito maior. Essa outra pessoa, ela acaba deixando alguns sinais para a gente, que a gente tem que saber ler, que nos facilitam a investigação é um pouco mais fácil. Não quer dizer que da outra situação, dos habituais, seja praticamente impossível, não. Nós vamos chegar. Mas a gente tem uma diferenciação, a gente consegue enxergar essa diferenciação. E a gente precisa entender, no caso dos homicídios, qual é o problema que levou aquela vítima, né? Aquele homicida a matar aquela vítima. Porque no homicídio a gente tem uma historinha por trás, a gente tem um contexto. Todo homicídio tem uma história. Tem um contexto que a gente precisa chegar. Porém, a vítima não nos diz. Claro. Por motivos óbvios. Tem que descobrir. A gente tem que descobrir. Agora surgiu essa nova modalidade de crime, né? Entre aspas, que é essa invasão às escolas para matar crianças, professores, etc. Como você classificaria esse criminoso? Ele é um doente mental, um sociopata, um criminoso cruel, comum? E você acredita que esse estímulo ao armamento da sociedade, às redes sociais também, de certa forma, uma vez que não tem nenhum tipo de censura, de controle, de nada, contribui para a mente de uma pessoa que já não é equilibrada? Sim. Uma pessoa que não é normal, porque eu acredito que se passa na mente de uma pessoa matar a outra, ela já não é normal. Exatamente. Na minha opinião, né? E o senhor acredita que seja um doente mental, um sociopata, um criminoso ou tudo isso junto? Porque invadir uma escola para matar crianças e professores, o que leva uma pessoa a fazer isso? Eu acredito realmente que seja um pouco dessas situações, né? Nós precisamos ir até atrás disso, saber se essa pessoa tem alguma característica mental específica que leve à prática desses crimes, se ela é realmente um sociopata, né? Se ela tem algum distúrbio familiar pretérito que a levou, por conta das mais diversas situações. O que a gente repara, por exemplo,
é que em muitas delas a questão do bullying na infância tem sido uma das causas. Eu não estou falando que isso justifica. Não justifica jamais, nada, nunca. Mas é uma das causas que a gente Mas tem explica. observado. Exatamente, explica. E assim, com certeza, essa difusão que nós temos hoje em dia de informações falsas, essa não avaliação criteriosa por parte da própria população, que acaba ficando, de certa forma, alienada, um descontrole no que diz respeito à questão dos armamentos, sobre o tráfico desses armamentos, né? A questão dessa comercialização deliberada, informal, na maior parte das vezes. Por exemplo, a gente repara que em certos casos de homicídio, a arma é alugada. Ela é alugada. Ou seja, pessoas estão... a mesma arma... Elas não compram. Não. Alugam. Atuam em diversas comunidades. Vai lá na comunidade tal, aluga por tanto, volta, devolve. E se ela perde, ela está com uma dívida, que pode até mesmo ser um motivo de um homicídio. Então a gente repara que é muito mais complexo, né? Esse bastidor é muito mais complexo. Existe até um comércio, então. Com certeza. De armas. A pessoa aluga uma arma para cometer um homicídio, vai lá e devolve. O que eu recomendo, então, nesses casos de violência às escolas é que não haja propagação dessas notícias, porque isso acaba estimulando e encorajando, talvez, algumas pessoas a simplesmente causar terror na sociedade. Então, nós lá... Para ganhar um protagonismo negativo, né? Exatamente. Nós percebemos, e eu percebi isso também lá no Rio de Janeiro, que essas questões de previsão de ataque, isso acaba sendo inócuo, porque quem vai atacar não vai avisar quando vai atacar. E aí, vamos ficar com medo de irmos à escola? Pois é. Vamos ficar com medo de levarmos nossos filhos para a escola? Então a gente precisa ter cautela, precisa confiar nas instituições. Os governantes estão empenhados nisso, colocando policiais nas escolas, né? Mas acaba havendo uma necessidade da população agir em conjunto para sufocar essa prática, para não difundir essa prática. Isso não pode ser habitual, Dani, isso não pode ser corriqueiro, né? Nós precisamos também, enquanto sociedade, termos essa capacidade de entendimento de que isso precisa ser sufocado de certa forma. Começa pelo não compartilhamento desse tipo de informação. A sociedade contribui dessa forma, Sim. né? A contribuição da sociedade não deve ser a de não levar seu filho à escola. Exatamente. Né? De não colaborar com isso dessa forma, tipo, eu não vou levar meu filho, eu não vou mais ser professor, eu vou pedir demissão da escola, vou trabalhar em outra coisa. É uma atitude covarde. E que acaba encorajando esse tipo de gente a atuar. Eles querem mídia. Eles querem mídia, né? E eu acho que a segurança pública dos estados e municípios devem sim, na minha opinião, neste momento, voltar os olhos para isso, para as escolas públicas, porque os alunos já são vulneráveis por si, por conta de todo o contexto, né? Um aluno que frequenta uma escola pública, obviamente, é porque ele não tem condições de pagar uma escola privada. Sim. Não deveria ser assim, mas aí a discussão já é outra. Exatamente. Né? Então, uma vez que ele já é um aluno vulnerável, vai para uma escola que não tem segurança, como é que ele se sente? Mais vulnerável ainda, né? Então, é dever do Estado oferecer a segurança para esse aluno. Com certeza. E as escolas particulares, naturalmente, aumentar a sua segurança, né? A segurança privada, ter porteiros, ter seguranças a postos ali, enfim, tomar atitudes, né? E no que tange a sociedade, não devem contribuir divulgando essas informações, compartilhando, porque é tudo que um sociopata, um serial killer quer. Essa é a mente criminosa, né? Assim que funciona a mente criminosa, exatamente. Né? Infelizmente, né? Mas é isso que acontece, realmente. É verdade. Doutor Wilson, eu quero agradecer a sua presença aqui no Alagoas em Pauta. A gente tinha muita coisa ainda para conversar, mas o tempo é curto. E queria te parabenizar pela iniciativa, pelo seu trabalho brilhante que você desempenha lá na Polícia do Rio de Janeiro e que veio aqui contribuir para a nossa segurança pública
em Alagoas na capacitação dos nossos profissionais aqui. Muito obrigada. Dani, foi um prazer enorme poder estar aqui com você. Eu agradeço muito à Polícia Civil do Estado de Alagoas, ao Governo do Estado de Alagoas, pela recepção carinhosa, calorosa e por incentivarem esse aprimoramento dos profissionais de segurança pública, porque isso mostra uma preocupação muito grande com essa questão pontual da segurança, que é algo que a gente também acabou de defender aqui como sendo da maior importância para um desenvolvimento adequado da nossa sociedade, da sociedade alagoana. Como um todo, da sociedade brasileira, né? Com né? certeza. É verdade. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.